Uma boa noite a todos, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para fazer mais um discipulado para todos vocês e com essa nova fase, né? A gente até aqui fizemos o estudo, o discipulado com o estudo da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, mostrando a todos vocês o caminho da palavra de Deus, porque se você quer aprender da obra de Deus, das coisas de Deus, você tem que aprender da Bíblia. Porque como a gente tem sempre falado, a Bíblia é o manual da fé, é o manual da vida. Ali está tudo que a gente precisa para alcançar e ter uma comunhão com Deus. Então, durante todo esse tempo, a gente procurou fazer isso. Procurou se aprimorar na palavra de Deus para ter conhecimento para ajudar outras pessoas. Eu sempre falei isso. Eu estou lhe ensinando para que hoje você possa ensinar outra pessoa também. Amém? Então, eu creio que todo aprendizado que foi falado até aqui ficou de lição a todos. É só você colocar em prática e você será o grande instrumento na mão de Deus. Amém? Mas daqui em diante, a reunião do discipulado, nós iremos falar sobre a obra de Deus, mais da obra de Deus. A estrutura que a obra de Deus precisa. Para você que tem interesse de um dia servir a Deus, tanto no átrio, tanto no altar, ou até mesmo você que hoje não tem interesse, é através dessa palavra, através dessas mensagens que nós vamos falar, esse interesse possa surgir dentro de você, tá certo? Então, antes da gente começar a nossa reunião, vamos fazer uma oração entregando a nossa vida e essa reunião a Deus. Feche os seus olhos, por favor, coloque a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, meu Pai, fala, meu Deus, com a gente através dessa palavra. Abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem a falar para cada um de nós. E que o Senhor possa nos dar força para poder colocar em prática e assim fazer a sua vontade. Faça isso, pois é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Amém? Graças a Deus. Então, vamos começar então a nossa reunião. Quero que você preste atenção para o que nós vamos falar nesta reunião no dia de hoje. Tá bom?
Nós vamos ver durante esse tempo do discipulado, essa nova fase, novas coisas, novas experiências da obra de Deus. Vou contar um pouco também das minhas experiências, das experiências que eu ouvi de outros pastores contando também, e vai ser muito bacana, vai acrescentar muito na sua vida. Então, através dessa palavra, eu quero que você absorva demais tudo que vai ser falado aqui, porque é de extrema importância a todos nós, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre o que temos na obra de Deus, depois vou colocar um vídeo muito bacana, muito especial, para que todos possam ver também, tá bom? Primeiramente, o que temos na obra de Deus? O que temos na obra, na Igreja Universal? O que eu vou falar aqui para você se baseia na Igreja Universal, não se baseia nas outras igrejas. Por quê? Porque as outras igrejas, elas seguem cada uma a sua crença, cada uma a sua fé. A Igreja Universal, desde o seu começo até aqui, tenta o máximo possível filtrar as pessoas que entram dentro dela, para que não venha entrar qualquer pessoa, para que ninguém possa entrar de qualquer jeito. Então, por isso que quando uma pessoa ela vai para entrar na obra, ela passa por várias entrevistas. Então ela vai lá, ela vai ser entrevistada pelo pastor da igreja dela, depois vão colocar ela para ser entrevistada pelo regional da igreja onde ela está, ou se já está na sede regional, vai ser entrevistado pelo pastor de lá mesmo, vai ser levado para o pastor do bloco. Tudo isso é feito para fazer a pessoa chegar até um nível onde ela venha a ser aprovada. E o que acontece com uma pessoa que ela não é aprovada? O que acontece? Se a pessoa não é aprovada, se nas suas entrevistas ela não demonstrou naquele momento que realmente nasceu de Deus, os fatos que falou, que ela relatou não mostra isso, ela é abençoada, o bispo, o pastor abençoa ela e pede para ela seguir o caminho da fé. Que se for da vontade de Deus, um dia ela vai entrar, um dia ele vai entrar. Tanto como obreiro, obreira, pastor, esposa, um dia vai entrar. Mas não naquele momento. Mas se realmente na entrevista o bispo, o pastor vê que a pessoa passou mesmo o que aconteceu, ela não passou uma informação. Olha, eu tenho uma informação que é assim. Se ela não fez isso, se ela passou realmente o que aconteceu com ela, então ela é aprovada. Ela é colocada em prática na obra de Deus. Então ela é colocada no CPO, ela começa a fazer o CPO, o estudo de obreiro, para ela saber o que um obreiro faz, o que o obreiro tem direito a fazer, como fazer a obra de Deus. Tudo isso é ensinado no CPO. Eu não tenho como ensinar isso aqui para vocês agora, porque não é uma coisa que a gente aprende do nada, né? Como realmente ser obreiro. Eu estou para mostrar para vocês aqui nessa nova fase o discipulado em si, ensinando a vocês alguns pontos. Mas como obreiro, somente no discipulado você vai conseguir aprender, você vai conseguir absorver tudo. Então, entra no discipulado. Aí são vários casos. Tem gente que fica pouco tempo no discipulado. Tem gente que já não fica pouco tempo, tem gente que fica já mais tempo. Então, tudo isso vai da pessoa. Vai da pessoa estar perseverando, vai da pessoa estar fazendo algo para Deus, vai a pessoa tendo comunhão com Deus, porque se for da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai entrar. Então, tem gente que fica um tempo no CPO, que é o curso preparatório para obreiro. Ou seja, fica um tempo, fica um ano. Um ano é bastante coisa. Então, o que ela tem que pensar? Poxa, eu estou um ano, mas é um ano de aprendizado. Eu estou aprendendo, eu estou vendo aqui como realmente eu estou vendo aqui como realmente eu tenho que fazer quando eu entrar. Então, ela já está ali. Ela já está, uma hora ou outra, ela vai ser colocada. Mas tudo tem um tempo. Tem gente que é mais um tempo um pouco curto, 6 meses. Nos 6 meses que ela esteve ali aprendendo, chegou a hora dela colocar em prática. Então não tem como a gente falar o tempo que pode levar. Pode levar tanto pouco ou tanto um pouco mais no discipulado. Depois, a pessoa sai do CPO, ela entra como colaboradora, como colaborador. É aquela obreira que não usa o uniforme de obreira, né, que é o uniforme que as obreiras usam, mas usa um uniforme
preto e branco, né? A saia preta, a camisa branca, o sapato preto normal e trabalha normal, serve a Santa Ceia. Os homens já não, os homens a calça preta, a camisa branca e não colocam a gravata, né? O homem fica sem colocar a gravata. E eles não servem a Santa Ceia. Colaborador homem não serve, colaboradora mulher serve. Depois de um determinado momento, o bispo analisando, a esposa do bispo, a esposa do pastor, o pastor analisando, vendo que aquele colaborador, aquela colaboradora não deu problema, em torno de 1 ano que está ali, aí é colocado como obreiro, como obreira. Aí já vem o uniforme de obreira direitinho, já vem o uniforme de obreiro. Então, ali vai seguindo, vai vivendo a sua vida, servindo a Deus, evangelizando, orando nas pessoas, atendendo, passando a palavra de Deus, que é o que um obreiro normalmente faz. Ele ajuda as pessoas. Só que se o obreiro ele é jovem e ele tem a vontade de servir a Deus, não mais no ato como obreiro, mas como um pastor pregando no altar, uma esposa de pastor que é auxiliando ele no altar, então ele chega até a direção da igreja e fala: olha, eu quero servir a Deus no altar, eu tenho esse desejo de servir. Ela fala também: quero servir a Deus no altar, quero servir a Deus. Então se ele fala ao pastor, ou até mesmo o bispo, o pastor pergunta, a esposa do pastor pergunta, e falam que sim, então começa um outro processo, que é um processo um pouco complicado, mas é preciso para que possa entrar verdadeiramente homens na obra, homens de Deus na obra e mulheres de Deus. Então o obreiro começa a participar da reunião de Bute, que ali ele aprende a como ele vai ser um pastor certo, um pastor de Deus. E a menina entra na aula de candidata, que é onde ela vai aprender também a como se comportar como esposa. Depois dessa reunião de board dos homens, é autorizado ele a fazer exame, faz o check-up do seu corpo completo, deu tudo certo, tira os documentos que a igreja precisa e entra na obra. Normalmente ele fica ali 1 mês, praticamente na catedral, né, para poder pegar o ritmo de acordar cedo. Então fica 1 mês, 2 meses ali, às vezes 3 meses, e vai auxiliar as igrejas. Depois de auxiliar as igrejas, vai auxiliando bastante pastor, vai pegando experiência, vai passando luta, vai passando guerra, vai passando provação, vai sendo fortalecido. Depois de um determinado tempo, ele vai cuidar da sua própria igreja. A igreja vê nele uma estrutura espiritual para cuidar de uma igreja, cuidar de um povo, então é colocado como um pastor titular, né? Sai de auxiliar, entra como um pastor titular. E por aí vai. Mais para frente a gente fala o resto. Isso acontece com os homens. As meninas, depois das aulas de candidatas, elas, conhecendo um pastor também solteiro, eles começando a namorar, ela sai da aula de candidata e entra na aula das namoradas, que ela já é um pouco mais de aprendizado, já aprende mais sobre a obra e sobre o relacionamento também. E depois que autoriza o noivado, né, a obreira que está conversando com o pastor, que já está namorando com o pastor, autoriza o noivado, ela vai para a Catedral do Estado e ela fica lá no tempo necessário na casa de um pastor, aprendendo a como cuidar da casa, aprendendo com a própria esposa do pastor a como tratar o marido. Tem todo o processo, até que os dois se juntam, se casam. Então, esse é o cronograma de como é a obra de Deus, né? Como é. Aí, como é que faz um pastor ele ser consagrado? Isso tudo depende do Espírito Santo. Tudo é de Deus, tudo é da vontade de Deus. Pode um pastor, eu conheço um pastor que tem 15 anos de obra, 16, 17 anos de obra, até hoje não é consagrado. Também conheço pastor com 10 anos de obra, 11 anos de obra, que já é consagrado. Eu conheço bispos que pastores que estão já há 30 e poucos anos, quase 40 anos na obra, e não são bispos. E bispo com 22 anos de obra. Então tudo depende de Deus. Se Deus coloca ali a autoridade, que é a igreja, e constitui ele como um pastor consagrado, é derramado óleo sobre a cabeça dele, veio da direção de Deus, amém. Senão ele continua na fé que uma hora vai chegar. Se o pastor que já tem bastante tempo de obra, mas até hoje não é levantado a bispo, amém. Continua na fé, vai ganhando almas. Se for, graças a Deus também.
Então, na igreja a gente tem isso. Na igreja a gente tem vários títulos, várias hierarquias. Então a gente começa com o membro da igreja, depois uma pessoa que é evangelista, ou em algum grupo da igreja, principalmente os jovens, né? Tem bastante. Aí depois, se deseja fazer a obra de Deus, entra como o CPO, depois será como colaboradora, depois será como obreiro, depois, se quiser avançar mais, pode ser pastor, esposa de pastor, bispo, esposa de bispo. Esses são os cargos, títulos que a gente tem dentro da igreja. E uma coisa que a gente sempre aprende, nós que estamos na obra, é que não devemos olhar para isso. Se você tem esse interesse de estar na obra, ouvindo a palavra de Deus e ajudando as outras pessoas, tanto no ato, tanto no altar, você não deve olhar para títulos. Muitos bispos, pastores que olharam para títulos, acabaram saindo, acabaram naufragando na fé, porque olharam para onde estavam. Se a gente está onde está, foi porque Deus colocou ali, pela misericórdia dele, porque Deus permitiu. Então, todos esses títulos, toda essa exposição que a gente tem na igreja é dada pelo Espírito Santo. E assim como é dada, um dia também poderá ser tirada. Às vezes está lá o bispo, o pastor, cuidando de um estado, cuida do estado. Pode sair do estado e cuidar de um bloco. Às vezes está lá um bispo, um pastor cuidando de um bloco. Pode estar cuidando do bloco, uma hora pode estar cuidando de uma sede regional. Ou então um regional que está cuidando de uma sede regional, a qualquer momento pode cuidar de uma igreja. E um pastor que cuida de uma igreja, a qualquer momento pode ser auxiliar. Assim como o inverso, né? O auxiliar pode cuidar de uma igreja, um pastor de igreja pode ser um regional, o regional pode ser um líder de bloco, e um de bloco pode ser um estadual. Tudo, a gente até tem um ditado na igreja, que eu creio que alguém já ouviu falar, sobre o vento soprar. Ah, o vento soprou. Então, o pastor estava numa determinada posição, numa determinada igreja, o vento soprou e foi para outro lugar. Pode ser um lugar menor, pode ser um lugar maior. Só Deus sabe. Então, a gente tem que ver que é Deus que está agindo. E se for o homem que está agindo, uma hora Deus vai fazer justiça e pronto, acabou. Entendeu? Então, esse é o cronograma da obra de Deus. É o cronograma certo do que tem que se fazer. Tem uns espertinhos que tentam pular, tentam fazer alguma coisa, fazer outra coisa ali, mas aí Deus lá na frente cobra. Entenderam? Eu vou colocar para você assistir agora esse vídeo muito bacana do Bispo Macedo falando. Muito bacana. O Bispo Macedo vai orientá-lo, vai falar sobre a obra de Deus. Quero que você preste atenção, porque eu estava vendo esse vídeo, é muito forte, muito bacana. Quero que você assista junto comigo. Então, aí onde você está, preste atenção, por favor, nesse vídeo aí agora, para a gente poder assistir, tá? Vamos lá. Há muita gente para se ganhar para Jesus. A maioria das pessoas tem morrido e tem ido para o inferno. Você sabe disso. A maioria está indo para o inferno. O inferno não se enche de tanta gente, tantas almas que estão indo para lá. Então, eu penso o seguinte: enquanto nós vivemos, nós temos que dar o máximo de nós para poder alcançar pessoas para Jesus. E não há, do meu ponto de vista, nenhuma glória maior para Jesus do que você ganhar uma alma. Uma pessoa que você ganhe para Jesus vale mais do que todo mundo. Uma pessoa. Uma única pessoa. Imagine 2, 3. Imagine dezenas, centenas. Então, tudo que nós pudermos fazer para alcançar almas será pouco. Tudo que nós pudermos fazer. Tudo que nós pudermos fazer em termos de comunicação para salvar almas, nós vamos fazer. Tudo, 100%. Se eu tivesse 1 bilhão de euros, eu pegaria 1 bilhão de euros e investiria em televisão, internet, rádio, jornais, tudo que é comunicação, para levar às pessoas aquilo que Deus
me deu. Porque quando eu ganho uma alma para Jesus, vale mais do que todo louvor, todos os cânticos, todas as orações, todas as adorações que nós fazemos aqui na terra. Então, você vê cantores cantando, e as pessoas cantando e adorando, aleluia, e dançando, aleluia. Eu vou ter tempo o resto da eternidade para fazer isso lá no céu. Aqui é guerra, aqui é guerra. Eu tenho que lutar, eu tenho que arrancar as pessoas das garras do diabo. Eu tenho que lutar com o diabo para arrancar as pessoas das garras dele. Esse é o meu entendimento. E é assim que nós temos caminhado, nessa fé. Então, se você quer servir a Jesus, você tem que ser forte, valente, corajoso, porque nada é mais importante para ele do que o ganho de uma alma. Amém, pessoal? Entendeu? Digamos que você passe a vida toda adorando Jesus, aleluia, ó Senhor, que bom estar aqui. Você é egoísta, porque enquanto você está aleluia, aleluia, tem gente que o diabo está arrastando para o inferno, e você poderia salvar aquela pessoa. Então, o Espírito de Jesus é o Espírito de doação. Você se doa em favor das outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que ganha almas é o quê? Sábio. Não há nada mais importante na minha vida, para mim eu vejo assim, do que ganhar almas. E sustentá-las, obviamente. Amém? Uma pessoa morre, ou ela vai direto para Deus, ou ela vai direto para o inferno. Normalmente vai para o inferno. Normalmente vai tudo para o inferno. E não tem salvação. E as pessoas que chegam no inferno, ficam lá chorando, gritando, querendo avisar os seus entes queridos aqui na terra, olha, não, que eles sejam salvos, mas não pode fazer nada. Amém, gente? Então você vê, muitas pessoas falam assim, eu não sei se eu quero ser obreiro, eu não sei se eu quero ser obreira, eu não sei se eu quero ser pastor, não sei se eu quero ser esposa, mas não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. Deus é o que faz esse desejo nascer dentro da gente. Então, como você viu o bispo falando ali, o que temos que fazer nesse mundo, pessoa que realmente conhece a palavra de Deus, é salvar almas. Temos que salvar almas, temos que pregar a palavra de Deus. Porque, olha, eu falei esses dias, um tempinho atrás aqui para vocês, que existe gente no mundo que estão mais indo para o inferno do que salvos. Jesus voltasse hoje, a maioria vão tudo para o inferno e a minoria vão ser salvos. Está escrito. Então, qual é o nosso trabalho? Conseguir mais gente para o reino de Deus. Colocar mais gente no reino da salvação. Mas, como a palavra diz também, a seara é grande. O que é a seara na obra de Deus? É o trabalho, é a evangelização, é os grupos. A seara, ela é grande, mas poucos são o quê? Os trabalhadores. Quem são os trabalhadores? É os bispos, a esposa deles, os pastores, a esposa deles, os obreiros. Então, nós que somos trabalhadores estamos em quantidade menor, mas estamos fazendo o nosso trabalho. E você também deve fazer o dele. Se você já tem esse interesse de servir a Deus tanto no ato, tanto no altar, pegue firme, dê o seu melhor, evangelize. Quando tiver evangelização, vai evangelizar, dê o seu melhor, que uma hora Deus vai te honrar. Se você ainda não tem esse interesse, fale com Deus. Eu creio que é da vontade dele que sim, você venha servir. Mas também tem que vir do teu querer também, né? Ninguém vai colocar ninguém na obra obrigado. Tá bom? Então você vai falar com Deus e ele vai dar a orientação que você precisa. Amém? Então, nós vamos agora fazer uma oração. Essa foi a reunião de hoje.
Creio que você aprendeu tanto que eu falei, tanto que o Bispo Macedo falou agora, e vamos colocar em prática, tá bom? Aí onde você está, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, curva essa cabeça aí agora. Espírito Santo, meu Pai, eu lhe peço, meu Deus, que tudo que foi falado aqui não venha cair no esquecimento da mente dessas pessoas, mas que o Senhor possa lembrar, meu Deus, e venha fazer a tua obra na nossa vida, que seja feita a tua vontade. Se for da sua vontade a gente servir ao Senhor, que o Senhor venha fazer tudo dar certo para que isso aconteça. Mostra a esta pessoa, meu Deus, porque a seara é grande, tem muitas pessoas lá fora sofrendo e a gente precisa do teu apoio, da tua ajuda. Então faça isso, convença essa pessoa da sua palavra, pois é o que nós te pedimos e desde já entregamos tudo e a todos em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Então, essa foi a reunião de hoje. Creio que todos pegaram o espírito e o aprendizado também. Tá certo? Uns recados para a gente finalizar. Amanhã, sexta-feira, quebra da maldição do ciclo. Não falte nessa sexta-feira. Você que vê que a tua vida está amarrada, anda e anda, não sai do lugar, você ou sua família, vem amanhã. Escreva no pedido, a folha de papel, qual é a área da sua vida que não tem andado, coloca dentro daquele envelope de sexta-feira que a gente entregou, juntamente com a sua oferta, e traga amanhã, que Deus ele vai dar a vitória. Amém? Se prepare. Sábado, 18 horas, todos os homens, hein? Em Teleman, 18 horas, lá na sede. Como se tornar um homem de Deus, um homem inteligente. Esteja lá, tá bom? E domingo, se prepare também. Vamos estar determinando que Deus venha acrescentar na nossa vida anos de luz e de paz. Então se prepara, vem nesse domingo, prepara o seu voto também, sua água, traga sua família e será um domingo abençoado, tá bom? E quinta-feira que vem retornaremos com mais uma reunião do discipulado, dessa forma, desse jeito agora, ensinando a obra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, vamos ficando por aqui e até a próxima.